Olá, amigos, bem-vindos para mais um SEAC no Lar, oportunidade que nos é oferecida semanalmente de podermos discutir sobre o Evangelho de Jesus para o nosso aprendizado, sempre com uma lição significativa, né, de cunho evangélico. Dessa vez nós estaremos com a lição número 9, que tem por título Socorro e Concurso, né, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier. E estamos com o nosso companheiro José Ruba, uma vez mais, que eu convido também para esse momento. Boa noite, Maurício, boa noite, Matheus, boa noite a todos os nossos amigos que estão aí nos acompanhando mais uma vez pelo SEAC, pelas mídias sociais do SEAC. Sempre um prazer a gente estar aqui para poder dividir esse momento com vocês, de auxiliar a todos vocês, na verdade, a fazerem, né, ter essa regularidade de fazer o Evangelho no Lar uma vez por semana. É bom para vocês todos, porque dá essa regularidade, e é bom para nós também que fazemos esse programa, porque nós também, né, de certa forma, nos beneficiamos bastante disso, tanto dessa disciplina que a gente tem de fazer semanalmente esse programa, como também dos conhecimentos que a gente tem que estudar para poder trazer aqui para vocês e também para vocês poderem, né, dar o seu feedback para nós daquilo que vocês entendem que é correto. E como passa rápido, hein, José? Parece que foi ontem que estivemos aqui com a lição anterior, né? A lição número 5, e hoje já de novo com a lição número 9. E olha só, companheiros, como as coisas andam, hein? Nós recém começamos esse livro, já se vão aí 9 semanas. Por isso que a gente sempre chama atenção. Aquele que deseja mudar a sua própria vida, transformar a sua própria existência, tem que ser rápido, porque as coisas vão acontecendo, o tempo não para, né? As coisas se sucedem, não é, José? Exatamente, é assim que funciona, né? E, coincidentemente, nós vamos ver que nessa lição que nós vamos estudar hoje, né, Maurício, tem tudo a ver com isso que você falou. Exatamente. Bom, como vocês que nos acompanham já têm o conhecimento, aqueles que estão chegando pela primeira vez, a gente sempre dá uma orientação, né? O SEAC no Lar é essa oportunidade semanal do estudo do Evangelho de Jesus. Estamos realizando desde o início desse livro, né, com o tempo de 30 minutos aproximadamente de duração, o formato ficou um pouco mais concentrado, melhor, né? E nós sempre gostamos de realizar assim algumas etapas que são interessantes, são significativas. Nós iniciamos com uma prece, realizamos a leitura do texto, no caso aqui, Palavras de Vida Eterna, né, a lição número 9, que tem por título Socorro e Concurso. Comentamos a respeito, né? E depois encerramos também com uma prece. É sempre interessante que nos acompanhem com um copo de água, uma jarra de água, para que seja fluidificada pelos bons amigos espirituais, que pode ser utilizado depois ao longo da semana como uma oportunidade ali de um lenitivo para as dores, aquilo que de alguma maneira traz o fortalecimento ao nosso espírito para as diversidades que vamos enfrentar na vida. É claro, não devemos esperar milagres. Olha, não, agora eu já estou com a água fluidificada, não preciso mais nada. Não é assim que funciona, não. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que oferecer aquilo que nós temos para que o Evangelho se manifeste em nós. No entanto, né, a água sempre é interessante. O pessoal costuma dizer que a água fluidificada é o passe engarrafada. Né? Como que nós procedemos? Nós fazemos a prece, como eu disse, inicial, uma leitura geral do texto e depois nós vamos passo a passo, né, comentando a respeito. Como eu disse, são 30 minutos apenas que nós estamos fazendo, então nós aceleramos um pouquinho o processo. Tudo bem, José? Podemos começar? Sim, chefe, podemos começar.
Então vamos lá, eu convido todos para uma prece inicial, dirigindo o pensamento a Jesus, nosso Mestre, rogando que nesse momento que nos é oferecida a oportunidade do estudo do Evangelho, sempre com essa característica da realização do Evangelho no lar, que nos permita a orientação dos bons amigos espirituais, que possam nos intuir para o melhor aprendizado, buscando compreender as oportunidades para colocar em prática na nossa vida, buscando essa transformação moral tão importante. E nos reunimos em nome de Jesus, por isso pedimos ao Mestre que nos abençoe nesse propósito, que assim seja. Lição número 9, socorro e concurso. Quantos pães tendes? Jesus, em Marcos, capítulo 8, versículo 5. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência e oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem, importante. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Essa lição, de fato, ela é muito significativa e justamente aquilo para a gente começar a se mexer, né? É sempre interessante a gente agora voltar a fazer, né, a leitura e daí nesse momento também fazer a contextualização, o momento que acontece. Né? Então a lição número 9, socorro e concurso. Quantos pães tendes? Jesus em Marcos, capítulo 8, versículo 5. José, em que situação que acontece essa fala de Jesus? Maurício, essa passagem é muito conhecida do Evangelho, vocês devem todos se lembrar dela, que é o momento em que Jesus está pregando, né, para a multidão, né, e ele ia caminhando pelos lugarejos, né, e havia uma multidão que o seguia para ouvir a sua palavra. E nesse momento, então, já fazia 3 dias que as pessoas estavam acompanhando a Jesus e já estavam em um lugar meio desértico, aquela região onde Jesus morava e onde ele pregava. Então, era uma situação difícil, não havia essa facilidade de alimento, de água, era um pouco complicado. E as pessoas já estavam ali há 3 dias seguindo a Jesus. Então ele fala, puxa, essas pessoas precisam se alimentar de alguma forma. Né? Eu estou preocupado, ele se preocupou com as pessoas. E aí ele fala para os discípulos, bom, nós precisamos alimentar essas pessoas. E aí vem esta pergunta, né? A pergunta que Jesus faz aos discípulos: quantos pães tendes?
né? Ela é muito significativa, essa pergunta. Ele pergunta aos discípulos: o que vocês têm, né, para que possa alimentar? E aí eles falam: nós temos alguns pães aqui, uns poucos pães e alguns peixes. E ele fala assim: não, tudo bem, vamos começar a distribuir. E começa a distribuir, e eles distribuem, segundo o relato do Evangelho, de 4 a 5 mil pessoas, e eles distribuem para todos os pouquíssimos pães que eles tinham, pouquíssimos peixes que tinham, e aquilo dá e sobra, sobram cestos e cestos ainda de pães e de peixes ao final, né? Então ele tem acontece esse chamado milagre da multiplicação, que todas aquelas pessoas são atendidas e Jesus alimenta as pessoas com aquilo que foi ofertado naquele momento. É isso, Maurício. E aí agora, dentro desse contexto, né, o Emmanuel faz toda a sua leitura dessa passagem e nos coloca: por que quantos pães tendes? Né? O que são esses pães? Né? Que é isso que nós vamos discutir, né? Maurício. É isso aí, José. E essa lição, inclusive, me fez lembrar diversas situações que eu enfrentei mesmo no trabalho voluntário, que às vezes me achava, inclusive, incapaz ou com certa incompetência para realizar. E aí alguma coisa que acontecia mostrava tanta possibilidade de realizar com aquele pouco que eu tinha disponível, que a equipe tinha disponível, e a providência divina cuidando. E eu vou até falar disso um pouquinho, né, nessa lição. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. Então ele pergunta qual é o recurso que a gente tem disponível. Não pergunta, né, de quanto recurso nós temos disponível. Porque o pouco recurso que tem disponível é aquilo com que a gente pode contar. Então não adianta querer imaginar alguma outra situação. Qual é a situação real? É essa daqui. E isso, de cara, me fez lembrar uma situação, né, no projeto social do Centro Espírita Amor e Caridade, onde nós trabalhávamos com a evangelização espírita das crianças no final de semana, no domingo. E o projeto dispunha de poucos recursos, nós não tínhamos uma sala específica para a realização do encontro, muitas vezes era necessário realizar no pátio, na quadra, né? E eu me sentia muito incomodado com aquilo, né? E aí o próprio mentor espiritual que atende aquela localidade, aquele projeto, ele falou assim: poxa, o que você está querendo? Né? Jesus andava para todo canto, falava embaixo de árvore, subia numa pedra, subia num barco, né? É importante a mensagem. E aí a gente tinha a possibilidade de fazer. Então era necessário o quê? Né? Equacionar isso, entender e passar adiante. E eu também me lembrei de uma professora que dizia para a gente, né, todo mundo tem alguma coisa que pode oferecer em benefício dos demais, né? É que muitas vezes por preguiça, por falta da vontade, a gente acaba não procurando, não encontrando. Então, normalmente, o recurso está dentro de nós e a gente pode oferecer de alguma maneira. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos, né? Então, a gente pede muitas vezes para que Deus nos ajude, para que a espiritualidade nos ajude, mas a gente não oferece nada de que seja o ponto de partida. Eu quero me transformar, mas eu não faço esforço, eu não procuro saber como, eu não procuro o que eu tenho que fazer, né? Então, se eu não ofereço nada, eu não tenho um ponto de partida, a possibilidade de realização, ela pode não acontecer,
pode não surgir. Mas a partir de um pequeno passo que seja dado, muitas vezes já tem aí o espaço para que se trabalhe, para que a espiritualidade de fato ajude, né? Sabe aquela questão que o pessoal fala, pô, eu venho pedindo a Deus faz 20 anos para ganhar na loteria lá e não ganho, né? E aí aparece o irmão espiritual e fala, pô, mas pelo menos joga, companheiro, para a gente poder te dar uma mão, para a gente poder te ajudar. Compra o bilhete, né? Compra o bilhete, pelo menos, faça o seu joguinho, né, José? Então a gente sempre tem que oferecer algum recurso, porque a providência divina atua de fato. Né? Algum comentário aqui, José, que eu tenho outro caso. Né? São vários os casos, né? Eu acho que acaba aparecendo muitos casos. Nessa lição aqui. Você falou muito bem quando você falou do projeto Girassol, por exemplo, que é um dos projetos sociais do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, de Bauru, como todo mundo sabe. Mas existem outros projetos também do SEAC e tantas outras casas espíritas. Né? Às vezes a gente vê uma coisa já estruturada, bem feita, bonita, né? Olha, né? Não, aí eu vou querer reproduzir. Não, eu preciso de um terreno de não sei quantos mil metros quadrados, um prédio de tantos mil metros quadrados, eu preciso não sei quantos funcionários, eu preciso disso, eu preciso daquilo, sem isso eu não vou fazer. Bom, peraí, não é assim. Tudo começa com algum esforço mínimo. Você colocando primeiro a sua vontade. Então, é o primeiro ponto. Você precisa ter a boa intenção e a boa vontade de fazer. Esse é o pão que Jesus pediu aos discípulos. Então, esses são os recursos que eu tenho, o meu conhecimento, a minha vontade, a minha boa vontade e o meu esforço próprio para começar a fazer alguma coisa, seja em benefício dos outros, seja em meu próprio benefício, porque afinal de contas nós também temos as nossas necessidades, não é, Maurício? Então a gente precisa sair da inércia, né? Movimentar, sair daquele ponto inercial, de sair do zero, da velocidade zero e ir ganhando aos poucos para você poder chegar lá na frente. Imagina, só um exemplo também que todo mundo conhece, né? A Casa do Caminho lá de Valdo Franco. É enorme, é uma coisa maravilhosa. Tá? Não saiu não saiu pronto, né? Saiu de um esforço que foi feito. É isso que nós temos que entender, né? Esse pão, né, que Jesus pede a nós, discípulos, é esse pão da boa vontade de iniciar alguma coisa. É isso aí, todo prédio, toda construção tem a primeira pedra, né? Pedra fundamental, aquilo que dá início, né? Em verdade, o mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Foi isso exatamente o que o José falou, ele necessitou partir de algo. O que nós temos? Nós temos isso, tá? Então, a partir disso aqui eu vejo o que dá para fazer, né? Aí a gente tem toda a questão que é tratada no livro A Gênese, de Allan Kardec, um dos livros básicos da doutrina, que explica as circunstâncias naturais que envolvem os milagres realizados por Jesus. É interessante quem tiver interesse em saber dos milagres e predições, a leitura, o estudo desse livro, né? O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Né? Ou seja, não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Me lembrei bastante aqui do óbolo da viúva, né? Que ela oferecia pouca coisa, mas extremamente significativo, né, para a condição, primeiro, dela, de humildade, porque ela oferecia aquilo que ela tinha,
né? Ela dava ali do pouco que ela tinha. Então era aí um ponto de partida, era alguma coisa. Eu, durante algum tempo, lá na década de 90, eu dei aula de instalação elétrica residencial também para comunidade carente, né? E os recursos eram muito escassos. E era necessário fazer uma programação. Num dado momento, havia uma aula de instalação de um determinado equipamento, né? Lâmpadas fluorescentes, que existia muito na época, e com interruptores de 3 caminhos, os interruptores paralelos, né? E isso era muito caro, não dava para adquirir. E eu me planejei todo no dia da aula, eu não tinha o material. Eu me planejei todo para dar uma aula teórica de algo que necessariamente deveria ser prático. Mas fiz todo um esquema, bolei algumas coisas e que ia funcionar. Mas antes de ir para o projeto para dar a aula, eu passei para conversar com um amigo numa empresa para bater um papo, né? E ele me perguntou como é que estava, eu expliquei tudo para ele, e ele falou para mim assim: Maurício, eu preciso jogar algumas coisas aqui no lixo aqui da empresa que eu trouxe de casa, e vamos ali comigo, a gente vai conversando. E olha, quando a gente chega lá, que ele abre o porta-malas do carro dele para jogar naquele lixo específico da empresa, era exatamente o material que eu precisava. E eu falei para ele: poxa, eu não acredito, eu preciso disso aí para a aula de hoje. Olha, está tudo funcionando, pode levar para você, então. Né? E isso, o que é, gente? Isso é a providência divina cuidando. Eu vinha fazendo, eu poderia lá no início falar: não, se não tem o recurso para essa aula, não adianta nem começar, porque isso é muito importante. A gente foi fazendo. Isso não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu sou bom, não, simplesmente porque eu falei assim: não, vamos começar o pouco que a gente puder ensinar, é significativo para as pessoas aqui instalar um chuveiro, uma tomada, alguma coisa assim, e ganhar algum dinheirinho para comprar 1 litro de leite, comprar ali meio quilo de carne, alguma coisa que seja. Então, a nossa oração, para que a gente tenha ajuda, ela precisa ter algum significado, ela precisa ser composta por algo onde a providência divina possa trabalhar. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça. Né? A gente precisa estar em movimento, precisa estar fazendo. Como é de todo impróprio jogar os talentos do amor calcinando, ou seja, transformando em cinzas, o coração no fogo do ódio, né? Então, eu quero amar meu irmão, né? Eu quero amar meu irmão, mas a gente vai destilando ódio em determinadas situações, aquele que não pensa igual a gente, né? Aquele que não congrega da mesma religião, do mesmo time de futebol, né? Da mesma ideia social e política. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Né? A partir dessa predisposição, da gente ter alguma coisa para oferecer. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Aqui, importantíssimo também, porque o templo doméstico é o principal local onde nós devemos oferecer os recursos, mesmo que mínimos sejam, para que eles sejam trabalhados, para que eles sejam operados pela providência, para que a gente possa, de alguma maneira, então, oferecer um resultado positivo. José, comentários, estamos quase acabando já. Opa, vamos lá. Maurício, também o que o Emmanuel chama atenção aqui, ele fala: não vale rogar as concessões do céu, né? Alongando mãos vazias. Porque o que isso significa? Significa que a gente chega numa posição de pedir, né? Pedir a Deus. Jesus mesmo coloca, né? Pedir e recebereis. Faz parte dos ensinamentos de Jesus o pedir. Né? Então você pede, né? Não é errado pedir. Acontece que a gente não pode ficar só
esse pedido, né? Nós temos que partir em algum momento, nós temos que mudar do simples pedido à oferta, fazer o pedido ofertando alguma coisa também, né? Então, sair somente do petitório, né, para o ofertório, que é o que nos faz crescer, que nos faz dar o primeiro passo, né? E aí, Jesus, com toda a sua bondade, ele vai nos auxiliar nessa caminhada. Então, nós saímos primeiro do petitório para o ofertório, e aí aquilo que nós ofertamos, Jesus, com a sua bondade, multiplica. Ele faz, como aconteceu com você, Maurício, e falou assim, não, eu vou lá dar aula de instalação elétrica, tá, tudo bem, eu vou fazer com o que eu tenho, com a minha capacidade de falar. De repente, o que aconteceu? Veio a multiplicação daquilo que você necessitava, veio aquilo que você precisava. Então, Jesus vai respondendo para nós conforme as nossas atitudes. É a fé em ação. Né? Nós deixamos de ficar ali só fazendo os nossos pedidos, né? Mas nós passamos para a ação. O que é isso? Né? É a fé com obras. Né? A fé sem obras não tem validade, não funciona. Então nós precisamos ter a fé com obras. Então nós fazemos o pedido, mas nós precisamos ter a fé e nós precisamos ter a iniciativa. É isso, Maurício. E praticamente tudo é desse jeito, né, José? Se você está procurando emprego e não sair a campo para dizer que está procurando emprego, provavelmente não vai encontrar nada. Se você tem uma doença e não vai até o médico, não vai procurar, né, o tratamento, provavelmente a situação pode se agravar. E sempre assim, né? Se você quer um título universitário e você não começar logo lá nos primeiros anos da escola, você não vai alcançar. Então, tudo, né, tem ali, você oferece o mínimo para que aquele mínimo seja trabalhado, te dê mais opções, né, depois. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem, né? Tá aqui isso que a gente estava falando, a gente sempre tem alguma coisa para oferecer, né? Lembra de novo a questão lá da professora que falava, a gente sempre, todo mundo sempre tem alguma coisa para oferecer, não existe ninguém que não tenha nada que possa oferecer em benefício do próximo. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Se não encontrar nada em nós, não consegue movimentar, não consegue fazer. Se não tiver a semente, nunca vai existir a planta, porque não tem nada ali para germinar. Então, é importante a nossa responsabilidade de apresentarmos recursos mínimos, né? De irmos procurar as melhores maneiras. Poxa vida, olha, eu quero trabalhar lá na evangelização infantil. Conversa com quem sabe, tenha vontade, já meio caminho andado. Conversa com quem sabe, acompanhe alguém, vê como é feito, estuda as possibilidades de aula, e isso em todo o campo, dentro de trabalho, a gente fala particularmente do centro espírita, mas qualquer que seja a religião, qualquer que seja a situação da pessoa, né? Eu gostei muito dessa lição, aliás, eu sou fã, né, do Emmanuel e do Chico, eu sempre gosto muito das lições. Ô José, estamos terminando. Comentários, prece final, fique à vontade, por favor. Maurício, acho que a lição que fica para nós, com essa lição que o Emmanuel nos oferece, né? Vamos até colocar aqui, né? Que é socorro e concurso. Socorro, ou seja, você pede socorro, mas você concorre no sentido de oferecer, de ofertar alguma coisa para poder receber esse concurso, né? Então, essa é a mensagem que Emmanuel nos traz. Eu acho que a gente tem outra mensagem que ele deixa também, que nós não somos totalmente desprovidos de recursos. Todos nós, sem exceção, já acumulamos, nas palavras do Emmanuel, já acumulamos, né, recursos.
né? Como que ele coloca aqui? Ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo. Essa é a expressão que Emmanuel usa. Amontoamos já recursos em nós mesmos. Então, nós já temos algo a oferecer. Então, vamos colocar com boa vontade, isto que nós possuímos, esses dons que nós já possuímos, para que seja usado em benefício não só de nós mesmos, mas também do nosso próximo. É isso, Maurício. Vamos então agora, então, encerrando já, nós estamos bem pertinho do final, fazer a nossa oração, pedindo a Deus Pai que continue nos abençoando, como sempre faz nossa vida, nossos familiares, nossos vizinhos, todas as pessoas com quem nós convivemos, nunca nos deixando de lembrar também de todos aqueles que passam por necessidades dos mais diversos tipos, não só materiais, mas também espirituais, morais, para que essas pessoas possam sentir o conforto de Deus e que não nos falte nunca a boa vontade de colocar à nossa frente o primeiro passo de tudo aquilo que nós podemos ou que desejamos realizar. Com a graça de Deus e com as suas bênçãos, nós vamos encerrando aqui mais um SEAG. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Fiquem com Deus.